A palavra do Senhor que eu quero deixar para meditação nesta manhã, ela está no livro de João, capítulo de número 4, no versículo 14. João, capítulo 4, versículo 14. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, Jesus está falando, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. Palavra do Senhor. E para meditar nessa palavra, uma rápida meditação, quero contar para vocês uma pequena história. Eu não sei se vocês conhecem o monjolo. Talvez as pessoas mais antigas podem saber do que eu estou falando. E as pessoas mais novas podem não saber o que é monjolo. O monjolo, ele era uma ferramenta, na verdade, que era usado muito no sítio, né? No sítio ele era muito usado, por quê? Porque ele era instalado à beira da água corrente, ou seja, na beira de um rio. E ali era instalado o monjolo. E esse monjolo, ele era para ajudar nos afazeres, no serviço, ou seja, como descascar um arroz, né, descascar um trigo, coisas assim, entendeu? Descascar um café, né, um café em grão, em casca. Então, era usado muito o monjolo. Por quê? Porque enquanto o monjolo trabalhava, as pessoas poderiam estar fazendo outras coisas, né? Então, esse monjolo, como eu disse para vocês, instalado na beira da água corrente, ou seja, ele tinha um recipiente aonde ele armazenava a água. E ele armazenando aquela água naquele recipiente, então ele automaticamente, ele funcionava como uma gangorra, essas de parquinho de criança, né? Então entrava água, levantava, né? E quando levantava aquela água, automaticamente ela esvaziava. Esvaziando, ele batia novamente, né? De um lado ele tinha esse recipiente de água, de outro lado ele tinha tipo um soquete, né? Então, ele funcionava dessa forma. Na beira de um rio, a água vinha, entrava no recipiente, pesava um lado dele, levantava o soquete e quando desvaziava a água, o soquete batia. E assim ele funcionava, fazendo o trabalho ali, né, naqueles alimentos, naqueles produtos que foi colocado ali para que ele pudesse tirar a casca, né? Então, toda a água que passava pelo recipiente do monjolo, ela era útil para ajudar no trabalho. Mas tinha aquela água, né, do rio que ela não entrava no recipiente do monjolo. Porque enquanto o processo ali, ela estava fazendo o processo, entendeu? A água do rio automaticamente ia embora, né? Claro que é muita água também para um pequeno recipiente. E assim era o funcionamento do monjolo, né? Talvez se você não entendeu o que eu falei, mas se você procurar aí na internet, você vai saber o que eu estou falando, sobre o monjolo, né? Então, assim que eu vejo a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor, entendeu? Jesus disse, né, que aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E quando fala de água na Bíblia, está falando a palavra de Deus. Então eu quero dizer para você que muitas vezes nós falamos do Evangelho, nós pregamos o Evangelho, né? O Evangelho da graça, né? Da graça. E tem muitas pessoas que ouvem o Evangelho, mas entra de um ouvido e sai para o outro. Então essa palavra que foi
falada, que foi levada a essa pessoa, que simplesmente ela ouviu, mas como não deu crédito, né? Então ela não vai fazer efeito na vida da pessoa. Por quê? Porque a palavra só vai fazer efeito quando ela descer para o coração do homem. E quando ela desce para o coração, aí ela tem a sua função de limpar, de purificar o coração. E assim, quando a palavra desce para o coração, que ela purifica o coração do homem, então ela já sai também ali como mensagem da boca daquela pessoa que recebeu a palavra. Então, aquela simples mensagem, aquela simples palavra que você levou para aquela pessoa, entendeu? Que ela recebeu e desceu para o coração, e aquela palavra transformou a vida dela, ela já sai como mensagem, como uma fonte que vai alcançar outras pessoas. Então, eu louvo a Deus pela palavra do Senhor, porque o que limpa, o que purifica, o que transforma, o que nos traz vida, entendeu? É a palavra do Senhor. É a palavra do Evangelho Sagrado. A palavra do Senhor Jesus. Então eu quero que você receba essa palavra de hoje e Deus abençoe a tua vida. Permita que a palavra entre no teu coração. Permita que a palavra comece a fazer as limpezas que for necessário para que você seja abençoado. Que a função da palavra, a função do Evangelho é abençoar. Então, eu quero te deixar para você um dia abençoado, que fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia.